Salve, salve, primeira série, tudo bom? Estamos aqui de volta para dar continuidade aí às nossas aulas de história, tá? Hoje a gente vai estudar o capítulo 2 aí do livro do LV2 de vocês, certo? E que se intitula o Império Romano. Nós já vimos a fase da monarquia e a fase da república. Vamos relembrar um pouco da crise da República Romana, tá? Para poder entrar aí na fase do Império, que é o nosso capítulozinho de hoje, tá? Gente, a República ela vai ter, né, algumas coisas interessantes. Ela vai colocar primeiro os patrícios no poder, né, com a deposição aí do último rei, né, o Tarquínio Soberbo, que era de característica etrusca, tá? E os patrícios a partir daí queriam governar, né, a civilização romana sozinhos. Só que isso não foi possível. Primeiro, devido à expansão romana, Roma vai conquistar novas terras, né, e a classe popular vai querer, né, ter direitos políticos. E como ela não participava, né, dos cargos da magistratura, ela queria ter direito de participar dos cargos da república. Por isso os plebeus vão organizar talvez a primeira greve da história, né, que é a famosa greve do Monte Sagrado, né, onde eles vão sair da cidade de Roma, né, e só iriam voltar caso os patrícios dessem algum direito político a eles. A primeira coisa que eles vão exigir são as leis escritas, e por isso vai ser conseguido aí a lei das 12 tábuas. Eles queriam também poder participar, né, da República Romana, ter um cargo oficial. E esse cargo vai ser criado, o tribuno da plebe, né, que tinha o poder de veto, que posteriormente vai transformar o plebiscito em forma de lei, né, que é a lei Augúnia. Vai conseguir, aí, com o passar do tempo, fazer com que um casamento entre plebeus e patrícios fosse possível através da lei Canuleia, né? Vai fazer com que a escravidão por dívidas acabasse para a classe plebeia, né? E também acabasse em Roma com as chamadas leis licínias, né? Outra coisa importante que vai acontecer é que por meio das leis licínias, um dos cônsules passaria a ser plebeu, né? O cônsul é o maior cargo aí da República Romana, né, que era em número de 2, para relembrar, certo? Um era responsável pela cidade de Roma e pelo Senado, e o outro cuidava do exército e também, né, da Assembleia de Guerreiros, da Assembleia Curial. E é importante destacar que essa influência política dos plebeus, ela vai tornar gradativamente eles cidadãos, e na época da expansão romana, Roma vai conseguir um grande contingente de escravos e também terras e pilhagens, né? E os plebeus vão querer uma parte dessa terra para eles, já que eles lutavam, né, no exército romano da mesma forma que os patrícios. Assim, dois grandes tribunos da plebe, né, o Caio e o Tibério Graco, eles vão ter uma ideia legal. Eles vão propor que as terras públicas que foram conquistadas, que não são usadas pelos patrícios, pudessem ser doadas aos plebeus pobres, né? E eles vão criar a primeira lei de reforma agrária da história, né? O Tibério vai ser perseguido por conta disso, né? Vai ser assassinado pelo Senado romano, e posteriormente o seu irmão mais jovem, né, o Caio Graco, ele vai propor, né, reformular, né, a lei que o irmão dele criou, que era chamada a Lei Frumentária, e vai criar a chamada Lei Frumentária, que vai pegar, né, a lei do projeto de reforma agrária e vai também acrescentar a necessidade de doar trigo, né, e alimentos à população mais pobre. Com o passar do tempo, lá no futuro próximo, né, vão acontecer muitas revoltas populares, porque Roma vai começar a passar necessidade durante a crise da sua expansão, né, e o Império, quando ele vai ser instaurado, né, quando a gente vai ver daqui a pouco, ele vai utilizar a lei frumentária para construir, né, algo para que a população pudesse se inspirar e esquecer os problemas sociais, que é o pão e circo, que existe até hoje. Ele vai criar aí os grandes círculos máximos, né? A crise da República ela vai ser instaurada porque no processo da expansão romana, tá? O próprio exército romano vai se fortalecer e aqueles membros, né, do Senado ou da Câmara, da Assembleia de Guerreiros, que participavam e controlavam as centúrias romanas, vão querer ter maior poder e prestígio do que o próprio Senado. Assim vai surgir o governo dos generais, ou triunvirato,
né? O primeiro triunvirato é marcado pelo Marco Antônio, né? Não, pelo Júlio César, Pompeu e Crasso, né? O Júlio César que vai derrotar os outros dois, né? Por conta da sua influência política junto ao Senado, né? Vai conquistar muitas terras, inclusive vai se apropriar de um acordo político feito aí com o Egito, né? Vai se tornar cônsul vitalício e na tentativa de conspirar e se tornar mais forte que o Senado também vai conspirar contra ele e vai se aproveitar das pessoas mais próximas da sua influência militar para fazer isso, que é o Brutus, que era o seu filho de criação, e também o Marco Antônio, que era o seu principal general de confiança, né? O Marco Antônio vai assassinar o Júlio César, né? E outro triunvirato vai ser organizado com ele, o próprio Marco Antônio, o algoz de Júlio César, o Lépido e o Otávio, que era sobrinho do Júlio César, né? O Otávio consegue ter uma organização política melhor do que o dos outros dois, tem o poder e o apoio do Senado, né? Derrota o Marco Antônio e é aclamado, né? Laureado também imperador romano, certo? Ele é o primeiro imperador de Roma. Vou colocar aí o nosso livrinho digital e a nossa agenda para a gente dar continuidade, tá certo? Eu vou passar aqui para vocês anotarem a nossa agenda para a gente começar da onde a gente parou. Ó, essa é a nossa agenda da semana, certo? Então anota, certo? Porque ela vai estar presente na agenda também, né? E aí tem as questões que nós vamos responder na aula de exercício, tá? A página 600, a questão 3, né? E a página 601 e 600 e 601, a questão 1 e a questão 6, tá? Anota aí, principalmente quem está sem livro, para a gente tirar as dúvidas aí na nossa aula de exercício e também na live na sexta-feira, tá bom? Vou colocar agora meu livro digital, certo? Para a gente começar aí. Opa, tá aqui. Gente, o que acontece? Como eu tinha falado para vocês, o Otávio vai ser nomeado pelo Senado o primeiro imperador romano. E é interessante destacar que durante o governo de Otávio, né, vai nascer Jesus Cristo na Palestina, em uma região da Palestina. E a partir daí, o cristianismo vai crescer bastante nos séculos seguintes, certo? E em pouco tempo vai se tornar, entre as classes populares, a maior religião de todo o império, tá? Inclusive questionando a divindade dos imperadores, questionando a autoridade do Senado, né? Questionando os deuses romanos e também não querendo mais participar de suas instituições, no caso, principalmente dos soldados que organizavam aí as centúrias, soldados das patentes mais baixas. E o cristianismo vai começar a se expandir entre as classes populares até Roma não conseguir mais sustentá-lo, né? E eles vai ser uma das causas que vai colocar, né, as instituições romanas em xeque. Outra coisa importante que vai acontecer durante o Império, né, é que Roma vai adquirir a sua expansão máxima, né, vai conseguir aí se expandir, né, vai lutar, né, no final da República e início do Império, nas chamadas Guerras Púnicas, no qual Cartago, que era uma grande civilização que havia no Mediterrâneo, né, inclusive era uma ex-colônia fenícia, que vai ser construída, né, aí para serem grandes navegadores, né, e vão disputar com os romanos quem teria o domínio no comércio do mar Mediterrâneo. Esse era o objetivo das famosas Guerras Púnicas. E Pune era a forma como os romanos chamavam os fenícios, né? Por esse motivo, Guerras Púnicas, né? O Aníbal, que era o grande líder aí da civilização cartaginesa, derrotou os romanos em algumas oportunidades, mas durante as 3 guerras, né, Roma conseguiu vencer mais batalhas, né, e vai começar a controlar o comércio do mar Mediterrâneo, que era a principal rota de comércio de todo o Ocidente, né, naquele período. O que acontece? Quando Roma vai adquirir a sua expansão máxima, né, e com o passar do tempo não vai ter mais batalhas para que ela pudesse se expandir, né, os soldos vão diminuir, né, as moedas, o ouro, a prata,
né? E principalmente o grande contingente de trabalhadores que eram trazidos como escravos dessas civilizações. Porque vale lembrar que as civilizações clássicas, em especial a civilização romana e a civilização grega, viviam da escravidão, né? E a própria expansão romana, né, e a sua crise, que vai se iniciar principalmente no século III depois de Cristo, né? Ela vai ser vai ser o período no qual Roma mais vai se expandir e ao mesmo tempo vai começar a decair, né? Na sua, como é que eu posso dizer assim, hegemonia em relação ao Ocidente, né? E a crise da mão de obra vai ser um dos fatores que vai enfraquecer a economia romana e com o passar do tempo, né, vai levar o Império Romano ao fim, né? Tanto o cristianismo como a crise da mão de obra são dois fatores importantíssimos que vão fazer com que Roma, né, modificasse as suas estruturas internas e também as suas relações de trabalho e cultura, né? Quando a crise da mão de obra é instaurada, né, vou colocar aqui, vai surgir uma nova relação de trabalho, inclusive para tentar, né, diminuir a crise da produção de alimentos e as revoltas sociais, as revoltas populares, as revoltas de escravos, né, que é justamente aqui na paginazinha de vocês, vou até colocar aqui a 593, o colonato. Vem aqui, ó. O colono nada mais é do que aquele trabalhador urbano pobre, plebeu pobre, ou aquele escravo que trabalhava, né, na cidade. Ele vai migrar com o passar do tempo, com o apoio dos seus senhores, ou como homens livres, para trabalhar no campo, né, e principalmente produzir alimentos e morar mais próximo da zona de abastecimento, para suprir Roma das necessidades que ela não conseguia mais extrair, né, dos seus sacos e pilhares na época da expansão. Então, a necessidade vai passar a ser tão grande que Roma vai precisar mudar os seus hábitos. E o primeiro desses hábitos vai ser a ruralização da economia, né? O cristianismo, ao mesmo tempo, vai enfraquecer as instituições romanas com a sua religiosidade e não mais aceitá-las, né? E, com o tempo, os próprios imperadores vão tentar, né, se converter ou se submeter a eles, né? O cristianismo vai ser perseguido por muitos, né, imperadores como Tibério, como Nero, né? É importante destacar isso, mas o primeiro que vai se converter aí ao cristianismo é o Constantino. Ele vai dar liberdade de culto ao cristianismo, né? No Oriente ele vai criar, né, a cidade de Constantinopla, porque o comércio que havia entre o Oriente e o Ocidente era bastante importante e Constantinopla era como se fosse um entreposto comercial que ligava o Oriente, né, ao Ocidente. E a rota de comércio que existia, né, que atravessava, aí, que chegava na cidade de Constantinopla, ia de lá até a rota da seda com a China, só para vocês terem uma ideia, tá? De tão grande importância do que é a construção de Constantinopla. Com o passar do tempo, a cidade de Constantinopla vai ser tão importante que quando o Império Romano do Ocidente começa a entrar em decadência, ela começa a enriquecer, né? E também ela vai crescer em torno de uma antiga colônia grega que chama-se Bizâncio, né? E vai se tornar a capital aí do Império Romano do Oriente, tá? Então, através do Edito de Milão, o imperador Constantino dá liberdade de culto ao cristianismo. E a partir daí o cristianismo não vai mais parar de crescer, né? Seja, né, nas províncias romanas, né, partindo de lá e também chegando a todos os lugares do Império, em Alexandria, no Egito, em vários lugares, certo? E ou os imperadores se curvavam ao cristianismo, ou poderia haver revoltas populares de proporções gigantescas que poderiam destruir o Império. E antes que isso acontecesse, né, o Império decidiu, né, se converter a ele, né? O imperador Teodósio, através do Edito de Milão, né, vai dar liberdade, né, ao cristianismo, né, e além de transformá-lo posteriormente em religião oficial do Império, né, digamos assim. Outro fator importante que vai ocasionar aí, vai acontecer na época do Império, é justamente
né, com a necessidade de produzir alimentos, né, e principalmente a escassez de gêneros de primeira ordem, se a civilização romana e a cidade de Roma passava necessidades, imagine quem morava nas suas fronteiras, né? É a partir daí que tribos de origem germânica, tribos de origem celta, tribos de origem bretã, né, os hunos de Átila vão começar a pressionar as fronteiras do império, né, e vão querer, né, de certa forma, ou invadi-lo, né, ou negociar alguma coisa, porque também passavam necessidades. O que vai acontecer, né, para que a população não entrasse em desespero, né, com uma crise interna grave, né, o exército começou a aceitar, e também as instituições romanas, né, esses povos que chegavam nos limites do reino, né, e ultrapassavam aí, né, a fronteira, né, de Roma, para trabalhar nas instituições romanas, né, tendo em vista que com o cristianismo, né, os cristãos não queriam mais fazer parte delas. Eles vão começar a aceitar, né, povos de origem germânica, né, dito, segundo eles, de bárbaros, para trabalhar nessas instituições, tá? Esse processo ele é chamado, né, de povos federados, né? Na época do filho do Constantino, né, o imperador Caracalla, ele vai criar um outro edito, uma outra lei que é importantíssima, né, que é o Edito de Caracalla de 1212, século III, né, que vai transformar em cidadão romano todos os habitantes do império, né? Então, os visigodos que chegavam, né, os godos de Alarico, né, e outros grandes povos de origem germânica ou bárbara que chegavam aí nas fronteiras do império, recebiam uma determinada província, transformavam-se em cidadãos romanos, né, e começavam a organizar a sua própria vida, né, construindo propriedades, né, e tornando-se pessoas importantes. E isso vai enfraquecer ainda mais as instituições romanas e começar a fragmentar o poder político dentro dela, né? E de início, essa entrada desses povos, né, dentro dos limites de Roma foram de forma pacífica e através de uma lei, né? E posteriormente é que vão acontecer as chamadas invasões bárbaras, né, no qual outros povos vão vir, vão saquear e vão destruir a civilização romana, né? Mas quando isso acontece, a civilização romana já estava praticamente moribunda, caindo aos pedaços e se destruindo, tá? Vale ressaltar isso. Então, os 4 principais elementos que vão levar o Império Romano ao fim, né, é a crise da escravidão, né, e a formação do colonato e a ruralização da economia, né? O segundo, o cristianismo, que vai se expandir pelo Império, vai questionar as suas instituições, os seus deuses e a sua religiosidade, né? E vai ser uma das coisas que vai sobreviver aí à queda do Império Romano. E as famosas invasões bárbaras, né, que vão acontecer, né, aos poucos, primeiro com a lei, né, do Edito de Caracalla, de forma pacífica, entrando como e se transformando em cidadãos romanos e posteriormente, né, destruindo, né, e saqueando Roma. Vale ressaltar uma coisa, né, há também nesse intervalo a divisão do Império, né, o Império do Oriente continua existindo, né, com o desenvolvimento da província de Bizâncio, com a capital em Constantinopla, Império Romano do Oriente, certo? E o Império Romano do Ocidente, que é saqueado e destruído pelos povos germânicos, tá? Que vão formar vários e grandes reinos, no qual o principal deles que vai se destacar é o Reino Franco, que nós vamos ver aí nas próximas aulas, tá bom? Então, esses são os elementos que vão levar o Império Romano à sua decadência, mas alguns historiadores dizem que a grande fome que vai assolar a civilização romana, como no caso do Jacques Legoff, né, também vai ocasionar não apenas por esses fatores, mas por uma drástica mudança climática que vai acontecer aí na Península Itálica, que vai favorecer e agravar todos esses elementos que nós acabamos de falar para vocês, tá bom? Galerinha, eu espero que vocês tenham gostado, certo? Debater o Império Romano é muito legal, tá? Então, e simples, não é um conteúdo tão difícil, né?
estudem, revisem, né? Refaçam as questões aí junto com a gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa explanação. Não deixe de acompanhar o nosso canal do CPM no YouTube, tá? Olhem a agenda porque lá vai ter todas as diretrizes da semana, inclusive as postagens das aulas, né? Façam as atividades do portal SAI, porque muitos de vocês não estão fazendo, tá? Para que a nota de MA de vocês não caia. Um grande abraço e até a próxima.